Entre o crepúsculo da justiça e o amanhecer da alma. De Alessandro Oliveira dos Santos. Alexander Karskovica estava sentado à mesa de uma padaria, suas mãos firmemente segurando uma xícara de café frio enquanto olhava para o vazio, perdido em pensamentos sobre a influência do barulho e suas próprias batalhas internas. De repente, um homem de aparência simples, mas com olhos carregados de urgência, se aproximou. Era Maurice Lacantri de La Florença, alguém que Alexander conhecia de longas conversas políticas e filosóficas. Alexander, preciso de um favor. Um dinheiro emprestado, coisa pouca, R$ 2. Maurice parecia inquieto, como se houvesse algo muito mais profundo por trás daquele pedido. Alexander, curioso e um pouco desconfiado, arqueou a sobrancelha. R$ 2? O que está acontecendo? É para o pastor, respondeu Maurice, sua voz abafada pelo barulho ao redor, mas carregada de uma seriedade inesperada. Ele está entre a vida e a morte. Preciso ajudá-lo. Aquelas palavras soaram estranhas, carregadas de uma aura mística que não combinava com o homem comum diante de Alexander. Por um breve momento, ele sentiu uma conexão entre o pedido de Maurice e as forças que vinham assombrando sua mente, como se o barulho estivesse à espreita, esperando o momento certo para entrar em cena. O simples pedido de R$ 2 parecia carregar o peso de algo maior, uma intervenção que transcende o comum. Alexander hesitou por um instante, algo em Maurice não parecia normal. O homem à sua frente, com suas preocupações triviais, agora falava com uma intensidade que Alexander não podia ignorar. Ele pegou os R$ 2, entregando-os a Maurice, mas sua mente já estava trabalhando em várias direções. O que realmente estava por trás daquele pedido? O pastor era um pretexto, ou talvez ele fosse a chave para algo muito maior, algo ligado ao próprio barulho. Você precisa de mais alguma coisa? Alexander perguntou, curioso, mas mantendo um tom casual. Maurice olhou ao redor, como se estivesse verificando se estavam sendo observados, e então sussurrou, o pastor, ele está tentando silenciar o barulho. Mas para isso, ele precisa de ajuda. Mais do que R$ 2. Essa frase ficou ecoando na mente de Karskovica, e ele não conseguiu mais ignorar a sensação de que o barulho estava conspirando, tentando se manifestar através dos eventos ao seu redor. Quem era esse pastor? E por que Maurice, que antes parecia tão cético e distante de qualquer espiritualidade, estava agora envolvido nisso? Enquanto Maurice parecia que tinha entrado apressado na padaria, modificou sua postura e olhou para Alexander e para a nota de R$ 2 apertados em sua mão, Karskovica sentiu que algo havia mudado. Era o início de uma nova fase de sua luta contra o barulho, ou talvez uma armadilha. Alexander ainda segurava o recibo do café em suas mãos quando viu Maurice La Florença voltar depois de ter ido ao toalete. Um meio sorriso irônico no rosto, o mesmo de sempre. Ele não acreditava em muita coisa. Na verdade, não acreditava em quase nada. O pastor, hein? Alexander comentou, com uma leve curiosidade, embora soubesse que algo estava fora de lugar. Florence deu uma risadinha seca, sem esconder a ironia. Ah, Alexander, você não vai me dizer que acredita nesse tipo de coisa, vai? Pastor, preces, barulho. Tudo isso é só invenção. O mundo é barulho. E, no final das contas, R$ 2 é só dinheiro jogado fora. Karskovica fitou Florence por alguns segundos, refletindo sobre a divergência de visões. Para Maurice, a vida era um jogo sem sentido, e a generosidade, uma ilusão construída para nos confortar em um universo indiferente. Mas para Alexander, cada ato de dar era uma oportunidade de elevar-se espiritualmente, de transformar egoísmo em altruísmo, de aproximar-se do Criador. Talvez o pastor nem exista, disse Alexander, com uma voz calma e meditativa. Mas isso não importa. O que importa é o gesto. A generosidade não é sobre o outro, Maurice. É sobre o que ela faz dentro de nós. Cada vez que você dá, você transforma a si mesmo, pelo menos é assim que vejo. Maurice sorriu, balançando a cabeça. Cara, você é engraçado. Sempre com essa visão mística das coisas.
Olha, eu não estou dizendo que generosidade não pode ser útil, mas, no fundo, tudo é um grande teatro. Você disse R$ 2 ou 2 colheres de sopa para o pastor, e espera o quê? Que o universo retribua? Eu só pedi o dinheiro porque é assim que o jogo funciona, não porque acredito em alguma coisa além de mim. Depois de algumas palavras eles voltaram para as mesinhas e as cadeiras da padaria para tomar juntos uns goles de chá e de prosa. Depois de acomodados, Alexander tomou um gole de seu chá, refletindo. Não espero nada em troca. Se o pastor é real ou não, não muda o fato de que o ato de dar é o que me aproxima do que eu chamo de luz. Talvez para você seja só uma farsa, mas para mim é mais do que isso. A generosidade é a chave para abrir portas que estão além da nossa compreensão imediata. Maurice deu de ombros, sua expressão ainda carregada de ceticismo. Você fala como se houvesse algo lá fora para entender. Mas o que se ganha realmente com tanta generosidade? Um pouco de alívio, talvez. Mas e depois? A fome volta, o vazio volta, e então você dá de novo. Parece uma armadilha. Karskóvka sorriu, um sorriso leve, porém profundo. Talvez seja uma armadilha, mas é uma que escolhi entrar. A fome pode voltar, sim, mas o vazio, não. Quando se dá com a intenção certa, o vazio é preenchido com algo que não desaparece. É sobre mudar o que somos, não o que temos. De lá Florença se encostou na cadeira, cruzando os braços. É, meu amigo, você e eu somos dois lados opostos da mesma moeda. Eu digo que tudo é vazio, você diz que pode preenchê-lo. Mas sabe o que é engraçado? No final das contas, aqui estamos, discutindo o que significa dar R$ 2. Os dois se olharam em silêncio por alguns instantes, cada um refletindo sobre sua visão de mundo. O barulho da cidade ao redor deles parecia uma metáfora do caos interno que cada um tentava enfrentar à sua maneira. Para Maurice, o niilismo era um escudo, para Alexander, a generosidade era uma ponte para algo maior. Essa interação destaca o contraste entre a postura profunda e cínica de Maurice e a espiritualidade cabalística de Alexander. Ao longo da história, podemos continuar explorando a dinâmica entre eles, conforme ambos vão discutindo e tentando entender, ou pelo menos aceitar, as diferenças em suas abordagens sobre o que significa ser generoso e como isso afeta suas realidades. Maurice pegou os R$ 2 que Alexander havia lhe dado e, sem dizer uma palavra, enfiou-os na carteira. Em seguida, chamou o garçom com um gesto rápido da mão. Quando o rapaz se aproximou, Maurice, de forma despreocupada, tirou uma nota de R$ 50 e a colocou na mão dele. Isso é para você, disse Maurice com um sorriso tranquilo. E, por favor, traz mais 2 chás e umas trufas, sim? Ah, e pode cobrar o valor total desse pedido aqui, completou, tirando mais R$ 100 da carteira e entregando ao garçom. O jovem, visivelmente surpreso, assentiu com gratidão e foi atender ao pedido. Alexander observou a cena, intrigado. Quando o garçom se afastou, Maurice recostou-se na cadeira e olhou para o amigo. Agora que estamos mais confortáveis, senta aí, cara, e vamos ter uma conversa séria. Você falou de generosidade, da sua ideia de luz, e tudo mais. Vou te contar uma coisa. Eu posso ser agnóstico, posso não acreditar em muita coisa, mas isso aqui, ele disse apontando para o local onde o garçom estava, essa gorjeta que eu dei, foi generosidade. Não por algum misticismo ou luz divina, mas por escolha minha, porque sou responsável por mim e pelas minhas ações, e eu escolhi isso. Alexander manteve a expressão serena, mas já estava preparado para o que sabia que viria. Entende, Alexander, continuou Maurice, inclinando-se ligeiramente para frente, o ponto é que a gente não precisa de um motivo transcendental para fazer o que é certo. Sartre fala disso quando diz que o ser humano está condenado a ser livre. A gente nasce e é jogado no mundo sem um guia. Não tem propósito dado por algum criador, não tem um manual de instruções divino. Somos nós que damos sentido à nossa vida, às nossas ações. Alexander o escutava atentamente, absorvendo cada palavra. Sabe por que eu sou generoso, às vezes?
Maurice perguntou, sem esperar resposta. Porque eu escolho ser. É isso. Não preciso de um pastor, de uma divindade ou de uma recompensa espiritual. Eu dou porque eu decido, e pronto. O que importa é que no momento em que escolho dar, sou eu que estou assumindo a responsabilidade total do meu ato. A gente é responsável pelo que faz, cara, ponto final. E essa responsabilidade não vem de cima, ela nasce aqui dentro, disse, apontando para o peito. Você pode até falar de Platão, das ideias do bem absoluto e de como o mundo material é uma cópia imperfeita do mundo das ideias. Eu te entendo, mas, honestamente, o que isso muda para o garçom que ganhou R$ 50? A ideia de Platão é bonita, mas o mundo em que vivemos é real, cheio de imperfeições. O bem não precisa ser perfeito para ser real. Meu ato de generosidade é suficiente porque eu faço, não porque uma entidade superior me orienta. Alexander tomou um gole de chá, ponderando antes de responder. Eu vejo o que você está dizendo, Maurice. E respeito muito essa visão. Mas, para mim, há uma diferença fundamental. Quando falo de luz ou de generosidade, não estou apenas falando de escolhas humanas. Estou falando de algo maior, de uma conexão com o Criador, de uma responsabilidade que vai além do que eu sou capaz de ver ou entender sozinho. Maurice soltou um suspiro leve, com um sorriso descontraído. Cara, eu entendo sua fé, de verdade. Mas você está perdendo a beleza do que é ser humano ao tentar sempre se conectar com algo além. Sartre diria que a verdadeira liberdade vem quando a gente aceita que não existe nada fora de nós que nos oriente. Nós somos nossos próprios deuses, Alexander. Eu não preciso de uma ideia perfeita ou de uma força divina para dar sentido à minha vida. Eu escolho o que me faz sentido. Isso é ser livre. Alexander permaneceu em silêncio, refletindo. Sabia que os argumentos de Maurice tinham peso, e não podia ignorar o poder daquela visão de liberdade. Você fala muito de responsabilidade, Alexander começou, e concordo que nós somos responsáveis pelas nossas ações. Mas me pergunto, Maurice, até que ponto essa liberdade não acaba se tornando um fardo? Sartre também fala da angústia de existir, de como essa liberdade total pode ser um peso insuportável. A fé que eu tenho, essa luz de que falo, me ajuda a carregar o peso da existência. Ela me dá algo a mais, um propósito além de mim mesmo. Maurice riu, balançando a cabeça. Ah, cara, você fala como se a liberdade fosse um fardo. Mas ela é o que nos faz realmente humanos. É claro que é angustiante, porque a gente tem que lidar com as consequências das nossas escolhas. Mas é isso que dá valor à vida. Você fala de propósito, mas o que você não vê é que o propósito não precisa vir de fora. Ele nasce de nós. Quando você assume isso, quando abraça a angústia, você começa a viver de verdade. A generosidade, a responsabilidade, o bem. Tudo isso só tem sentido quando você entende que é você que escolhe dar esse sentido. E, sinceramente, isso é libertador. Os dois ficaram em silêncio por um momento, o barulho da padaria preenchendo o espaço entre eles. Alexander sabia que havia algo de poderoso no que Maurice dizia. O agnóstico que estava à sua frente, com toda a sua postura irreverente e casual, carregava uma visão de vida que, de certa forma, ecoava uma verdade inegável. A liberdade de ser humano era um campo vasto, com belezas e armadilhas, e a escolha de como navegar por ele estava nas mãos de cada um. Talvez, Alexander disse finalmente, talvez você esteja certo sobre a liberdade. Mas, ainda assim, para mim, essa liberdade se completa quando a conecto com algo maior. Não acho que essas duas visões precisem ser opostas, Maurice. Talvez elas possam coexistir, como você disse, dois lados da mesma moeda. Maurice sorriu, pegando sua xícara de chá. Talvez. Mas, enquanto isso, vou aproveitar minha liberdade de ser generoso sem esperar nada de volta. Assim, o diálogo se desenvolve com Maurice apresentando uma visão agnóstica fundamentada em Sartre e Platão, equilibrando a ironia de seu caráter com uma filosofia profunda e persuasiva.
Alexander, por sua vez, oferece contra-argumentos que refletem sua fé e conexão com o misticismo, mas reconhecendo a complexidade da liberdade e da responsabilidade humana. Alexander colocou a xícara de chá sobre a mesa, tomando um momento para refletir antes de responder. Ele sabia que Maurice era um mestre em construir argumentos sólidos e cativantes, mas sentia que havia algo não resolvido naquela filosofia, algo que ele precisava questionar. Maurice, ele começou lentamente, eu entendo o que você está dizendo. De verdade. E é brilhante a maneira como você conecta a liberdade com a responsabilidade, sem precisar de um criador. Mas me deixa levantar uma crítica e uma dúvida sobre tudo isso. Você se apega muito ao Sartre, e isso é interessante, mas, será que não há uma falha nessa visão de que tudo está nas nossas mãos, de que somos responsáveis por tudo? Alexander fez uma pausa, observando o amigo. Veja bem, não estou falando de uma falha filosófica, mas de uma falha humana. Quando Sartre fala da angústia de existir, de como somos condenados a ser livres, ele ignora uma coisa fundamental, na minha opinião, a fragilidade humana. A gente pode se considerar livre, mas no fim das contas, somos seres limitados. Vivemos em um corpo que envelhece, que sente dor, que erra. E as escolhas que fazemos não são sempre baseadas em uma liberdade plena. Muitas vezes, são baseadas em medo, em fraqueza. Maurice cruzou os braços, atento, enquanto Alexander continuava. Você diz que não precisa de Deus, que não se apega a ele, mas sim aos homens. Só que os homens também falham. Nós erramos, somos egoístas, invejosos, e estamos longe de sermos perfeitos. Quando você diz que age por generosidade, que dá sentido à sua vida com base nas suas próprias escolhas, eu acredito que você está sendo honesto. Mas o que me intriga é, o que acontece quando essa liberdade que você tanto valoriza é afetada por algo fora do seu controle? A vida é cheia de incertezas, de imprevistos. Sartre fala da liberdade, mas será que ele leva em consideração o quão frágeis somos diante do caos da existência? Alexander recostou-se na cadeira, olhando diretamente nos olhos de Maurice. Você mencionou que não precisa de um criador, e eu respeito isso. Mas será que a responsabilidade que você coloca sobre si mesmo, sobre os homens, não é um fardo pesado demais? Porque, no final, somos limitados. Somos imperfeitos. E eu acredito que é justamente nessa fragilidade que a ideia de uma conexão com algo maior, com o Criador, pode nos dar uma perspectiva diferente. Não para escapar da responsabilidade, mas para aceitá-la com um pouco mais de humildade. Maurice se inclinou para frente, parecendo pronto para replicar, mas Alexander continuou. Você não se apega a Deus, e eu entendo isso. Mas você se apega aos homens. E os homens, Maurice, bom, os homens também são falhos. O que você faz quando a sua liberdade entra em conflito com os seus próprios limites? Ou com os limites de outra pessoa? Sartre coloca muito peso sobre o indivíduo, e eu acho que ele está certo em parte, mas será que ele considerou até onde podemos suportar esse fardo, sozinhos? Ele deu um leve sorriso, não de superioridade, mas de uma tentativa genuína de compreender a posição do amigo. Afinal, a liberdade pode ser uma bênção, mas ela também pode ser uma maldição. E talvez haja algo a mais do que apenas o humano, algo que possa nos ajudar a carregar esse fardo. Eu não me apego tanto a um Deus como uma entidade distante. Eu me apego à possibilidade de que há mais do que nossos erros e acertos individuais. Talvez haja um equilíbrio entre essa liberdade que você tanto valoriza e uma forma de generosidade que vai além do que está nas nossas mãos. O silêncio entre os dois voltou a ocupar a mesa por um breve momento, o barulho da padaria ao redor soando quase como uma trilha sonora de fundo para o embate filosófico. Maurice, com seu jeito despojado e irreverente, já tinha um sorriso no canto da boca, pronto para retomar a discussão. O que acha, meu caro? Alexander completou, com uma expressão genuína de curiosidade. Depois pediu mais 2 chás de maçã com cravo e canela. Na padaria, as luzes neon lançavam um brilho suave e colorido que parecia dançar pelas superfícies de vidro e aço.
O ambiente estava mergulhado em uma mistura de conforto e modernidade, com toques de nostalgia nas vitrines cheias de doces e delícias. A padaria exalava o cheiro de pães recém-assados e café, embora Alexander estivesse com sua xícara de chá à frente. Ao fundo, um balcão extenso exibia trufas perfeitamente alinhadas, sonhos dourados, bolos altos e recheados, todos apresentando uma opulência visual que competia com o neon. Alexander estava sentado em uma poltrona de couro preta, simples e confortável, ajustada ao estilo minimalista do lugar. Seu cabelo era castanho, ligeiramente ondulado, com fios grisalhos nas têmporas que ele não se importava em esconder. Vestia uma camisa de linho branca, aberta no colarinho, e uma calça escura de alfaiataria, que o deixava com uma aparência despretensiosamente elegante. Seus olhos castanhos observavam o ambiente com uma mistura de calma e curiosidade, enquanto ele lentamente girava a xícara de chá entre as mãos, atento à conversa com Maurice. Já Maurice, sentado à sua frente, parecia uma figura mais relaxada, quase despojada. Vestia uma camiseta cinza com um logo sutil de alguma banda indie, e jeans gastos, que davam a ele um ar casual e descomplicado. Seus cabelos negros eram curtos, levemente desgrenhados, como se ele tivesse acabado de passar as mãos por eles. Tinha uma barba por fazer, um estilo que combinava com sua atitude irreverente. Seus olhos eram penetrantes, de um tom verde escuro, e contrastavam com seu sorriso fácil, mas carregado de uma certa melancolia cínica. As pessoas ao redor seguiam suas rotinas tranquilas. Um casal mais velho, sentado em uma mesa perto da janela, conversava baixinho enquanto saboreava suas sobremesas. Mais ao fundo, dois estudantes universitários pareciam debater algum trabalho, cercados por pilhas de livros e notebooks. Uma garçonete, de avental vermelho, limpava uma das mesas com movimentos rápidos, mas distraídos, enquanto no balcão o garçom, que havia atendido Maurice e Alexander, assistia com interesse ao que passava na televisão. A TV, presa no canto do teto, exibia um programa de notícias, mas o som estava baixo, abafado pelos murmúrios das conversas e pelo som suave do piano bar que preenchia o ambiente. A música vinha de uma pequena jukebox ao lado do balcão, tocando uma melodia lenta e clássica, algo que parecia uma improvisação de jazz, mas que combinava perfeitamente com o clima introspectivo da padaria. Enquanto aguardavam, Alexander e Maurício observavam o movimento à sua volta. A luz suave do neon realçava o ambiente, e o cheiro doce de trufas e pães quentes era quase reconfortante. A conversa parecia flutuar naquele espaço, enquanto a jukebox, agora tocando um trecho mais acelerado do piano, parecia dançar junto com a atmosfera envolvente. Então, cara, Maurice começou, seus olhos captando o reflexo das luzes, como eu estava dizendo, essa é a beleza de aceitar o fim. A gente se liberta do peso de tentar ser algo que não somos. Maurice continuou, seu olhar vagando entre as luzes neon e a porta da cozinha, onde o garçom se aproximava com as xícaras de chá. O jovem atendente era esguio, com cabelos loiros escuros penteados de forma simples, caindo ligeiramente sobre sua testa. Ele vestia uma camisa branca impecavelmente engomada, que contrastava com a atmosfera relaxada da padaria. As mangas estavam dobradas até o cotovelo, revelando braços magros e o leve brilho de uma corrente de prata em seu pulso. Sua postura era ereta, movendo-se com um cuidado quase calculado, como alguém que dominava a arte de servir sem ser invasivo. Quando o garçom chegou à mesa, seus olhos, de um azul pálido, refletiam uma atenção respeitosa. Ele equilibrou a bandeja com destreza, sem pressa, e colocou cada xícara de chá na frente dos dois amigos. Primeiro, uma xícara delicada de porcelana na frente de Alexander, e depois, uma igual à frente de Maurice. Cada gesto parecia ser uma coreografia ensaiada, mas ainda assim natural. Seus lábios se curvaram num leve sorriso, discreto, mas genuíno, o tipo de sorriso que mostrava o orgulho silencioso de quem executava seu trabalho com profissionalismo. Mais alguma coisa que possa trazer, senhores?
Perguntou ele, sua voz baixa e educada, como se quisesse evitar perturbar a atmosfera da conversa, mas ainda assim zelando pela satisfação dos clientes. Alexander agradeceu com um aceno gentil da cabeça, e Maurice, com um sorriso brincalhão, balançou a mão no ar, indicando que estavam bem por enquanto. O garçom fez uma leve reverência com a cabeça, sinalizando que entendia, e se afastou com a mesma elegância com que havia chegado. Sua camisa branca, perfeitamente ajustada, parecia brilhar sob as luzes neon do local. Apesar da simplicidade do trabalho, era claro que ele tinha orgulho do que fazia, cada detalhe cuidadosamente executado. Ele era jovem, talvez não mais do que 25 anos, e sua dedicação ao serviço refletia um senso de responsabilidade profissional que se destacava. Era como se, no meio da conversa filosófica e intensa de Maurice e Alexander, ele trouxesse um lembrete silencioso de que até nas tarefas mais simples, havia uma beleza intrínseca na excelência. Assim que o garçom saiu, Maurice ergueu a xícara com um sorriso de canto de boca, como se estivesse para fazer um brinde a algo invisível. Tá vendo, cara? Esse rapaz, com toda essa postura, fazendo o trabalho dele, é isso que eu tava falando. Ele tá aqui, agora, vivendo o que tem de viver. Depois já era. Ele também vai acabar, assim como eu, assim como você. Não tem outro lado esperando a gente, só o que fazemos aqui. E ele tá fazendo isso bem, com dignidade. Maurice pegou a xícara de chá que o garçom acabara de trazer e a girou em suas mãos por um momento antes de responder. Seu olhar estava distante, como se visse muito além das palavras de Alexander. Ele suspirou levemente, como alguém que carrega um fardo, mas ao mesmo tempo já aceitou seu peso. Olha, Alexander, vou te dizer uma coisa, começou, tomando um gole de chá antes de continuar. Pra mim, isso tudo, vida, morte, propósito, tudo acaba quando a gente morre. Não tem outra chance, outra vida, outro mundo. Eu nasci, cresci, e vou morrer como Maurice, e pronto. E, sinceramente, eu acho isso lindo. Alexander ergueu as sobrancelhas, surpreso com a declaração, mas manteve o silêncio para ouvir o amigo. Sabe por quê? Maurice sorriu, mas era um sorriso melancólico. Porque eu sou eu, e só eu, não tenho que me preocupar em ser algo além do que sou. Não preciso de uma segunda chance em outro lugar, ou de viver eternamente tentando acertar contas com algum criador. Tudo o que importa é o que eu faço agora, enquanto estou vivo. E a morte é a libertação final. É quando a gente deixa de carregar essa carga absurda de existir nesse mundo podre e egoísta. Ele fez uma pausa, como se estivesse escolhendo cuidadosamente as próximas palavras. A gente vive num mundo onde a história se repete, cara. Assassinatos por idealismo, guerras por poder, crimes passionais, mentiras e traições, você conhece bem as crônicas da humanidade. Eu não vejo nada de belo nisso. Sempre as mesmas tragédias, os mesmos ciclos de destruição e dor. E quer saber? As pessoas não mudam, porque o ser humano, por natureza, é egoísta. Sempre foi e sempre vai ser. Ele se inclinou para frente, colocando a xícara de chá de lado. Esse papo de que podemos ser altruístas, mudar, construir algo melhor, eu acho isso tudo um sonho. Um devaneio bonito, mas irreal. No fundo, somos animais que querem sobreviver, que lutam pelos próprios interesses. E, cara, eu aceito isso. Não tento mais brigar com a realidade. É assim que o mundo é, e o ser humano não vai mudar só porque a gente quer. Maurice fez um gesto amplo com as mãos, como se estivesse tentando abarcar o peso do mundo ao redor deles. Então, por que não abraçar a morte como uma parte natural do ciclo? Eu não quero passar dos 40 anos. Pra mim, depois disso, a vida começa a perder o sentido. Já vou ter visto o que precisava ver, feito o que precisava fazer. E, francamente, viver além disso parece desnecessário. Eu não quero passar a vida inteira tentando consertar um mundo que nunca vai mudar.
Não quero ficar tentando ser melhor quando sei que, no fundo, somos todos guiados pelo mesmo instinto egoísta. Ele olhou diretamente nos olhos de Alexander, com uma sinceridade brutal. Você fala de Deus, de um Criador, de algo além da vida. Eu respeito isso, mas eu não consigo acreditar. Tudo o que vejo é um mundo que segue as mesmas regras de sempre: poder, dominação, destruição. Eu acho que o máximo que a gente pode fazer é ser responsável pelo que fazemos enquanto estamos aqui, vivos. Porque depois que morremos, nada mais importa. Não tem outro mundo. Não tem mais nada. E, para mim, isso é libertador. Maurice se recostou na cadeira, mais calmo agora, mas ainda com a mesma intensidade no olhar. Eu vivo como Maurice, e morrerei como Maurice. A única coisa que importa é o que faço agora, nesse momento. A generosidade que eu ofereço, a responsabilidade que eu assumo, tudo isso só faz sentido enquanto estou vivo. E quando eu morrer, bom, aí acaba. E não tem problema nenhum nisso. Na verdade, isso é o que mais me conforta. Saber que um dia eu vou me libertar dessa prisão de existência, desse mundo egoísta e doentio. Ele pegou a xícara de chá de novo, dando um gole longo, antes de continuar. E sabe do que mais? É um alívio. Porque viver esperando algo além, vivendo para agradar um criador ou para encontrar algum sentido maior, para mim, parece uma perda de tempo. A beleza está em aceitar que isso aqui é tudo o que temos, e que, quando acaba, acabou. Sem peso, sem culpa, sem arrependimento. Maurice fez um gesto com a mão, como quem descarta uma preocupação trivial. Eu não preciso de mais nada além disso, cara. A morte não me assusta. Ela é, de certa forma, a minha redenção. E até lá, eu vivo do jeito que acho certo, sem esperar nada além do que o mundo tem para oferecer. E isso já é o suficiente. Ele deu um último sorriso, despojado e tranquilo, antes de se recostar de novo na cadeira. O que você acha disso? Alexander respirou fundo, pegou sua xícara de chá, observando o vapor que subia como um fino véu entre ele e Maurice. Ele se recostou, deixando o ambiente ao redor fluir em sua percepção. A padaria estava tranquila, mas cheia de vida em pequenos detalhes. O som baixo do piano ao fundo, os clientes que passavam pela porta de vidro, alguns trocando conversas leves enquanto escolhiam doces no balcão. A garçonete, com um sorriso discreto, passava por entre as mesas, atenta aos pedidos, enquanto o jovem garçom que os havia atendido se movimentava com precisão, ainda impecável em sua postura. As luzes neon jogavam um brilho sutil sobre a mesa de mármore, refletindo nas xícaras de chá quase vazias. Ele ouviu com atenção cada palavra de Maurice, absorvendo a melancolia e a franqueza da visão que o amigo tinha da vida e da morte. Quando Maurice terminou, o silêncio pairou por um instante, apenas quebrado pelo som de uma pessoa passando perto, carregando sacolas de compras, e o tilintar de uma colher contra uma xícara ao longe. Alexander voltou sua atenção para Maurice, que esperava sua resposta com uma expressão tranquila, mas desafiadora. Havia algo tocante na certeza quase melancólica do amigo, mas Alexandre sabia que a questão ia muito além daquela visão finalista. Ele tomou um gole de chá, sentiu o calor se espalhar, e começou a falar, com a calma de quem reflete sobre algo profundamente enraizado. Eu entendo o que você está dizendo, Maurice. É tentador pensar que a morte seja essa espécie de libertação, um fim sem complicações. Mas o que me fascina é justamente o contrário, que esse mundo, essa vida, tem um propósito maior do que simplesmente existir e desaparecer. Não porque precisamos agradar um Criador ou temer uma vida após a morte, mas porque a vida em si é uma oportunidade, uma jornada de correção. Ele pousou a xícara, seus olhos fixos nos de Maurice, sentindo que era importante que cada palavra carregasse o peso do que ele queria transmitir. Você falou sobre o ser humano ser egoísta por natureza, e sobre a história estar repleta de tragédias e repetições. E eu concordo com você até certo ponto. Nós, como criaturas, nascemos com o desejo de receber, de satisfazer a nós mesmos. Esse egoísmo está em nós, profundamente enraizado.
Mas a questão não é simplesmente aceitar isso e viver uma vida de resignação. O verdadeiro desafio, e o verdadeiro propósito da vida, é transformar essa natureza. O que parece uma prisão, esse mundo egoísta e doentio, é, na verdade, o terreno de uma batalha maior, a batalha para alcançar uma correção, para mudar o que somos em nossa essência. Alexander fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. Ele sabia que Maurice valorizava a lógica, a racionalidade, então sua argumentação tinha que tocar não apenas o coração, mas também a mente. Você fala de generosidade como se fosse uma força cósmica, algo que muda o mundo. E, claro, eu entendo de onde vem essa fé cega. A religião, as tradições místicas, tudo isso foi inventado para preencher o vazio de nossas vidas com ilusões, para que não precisemos encarar a única verdade que realmente existe, o acaso. Nada disso tem sentido. O universo é caótico, Alexander, e você, eu, todos nós, somos apenas poeira estelar vagando sem propósito. Maurice deu uma tragada profunda no cigarro e soltou a fumaça no ar, como se aquele gesto representasse a fragilidade da existência. A ciência nos mostrou isso, não é? O Big Bang, a evolução, as leis da física, tudo aponta para um universo indiferente às nossas crenças, às nossas tentativas desesperadas de impor ordem ao caos. E você quer me convencer que dar R$ 2 para um pastor que provavelmente nem existe vai fazer alguma diferença? Alexander levantou o olhar, tentando escolher as palavras cuidadosamente. Sabia que Maurice não estava apenas sendo cínico por hábito, havia algo mais profundo em sua incredulidade, algo que o afastava da ideia de propósito. Não estou dizendo que o universo se preocupa com o que fazemos, Maurice, respondeu Alexander, sua voz serena. Mas acredito que nós podemos nos preocupar uns com os outros, e é isso que dá sentido às nossas ações. Generosidade não é uma ilusão. É uma escolha. Talvez o universo seja caótico, talvez o barulho nunca pare, mas isso não significa que não podemos agir de maneira que traga um pouco de luz em meio a isso. Maurice revirou os olhos, um sorriso cínico brincando nos cantos de sua boca. A velha história da luz no caos, hein? Vou te dizer algo, Alexander, a ciência não precisa de fé. Ela avança sem apelos ao misticismo ou à moralidade transcendental. A física quântica, a cosmologia, tudo isso revela a verdade nua e crua, nós somos apenas uma coincidência. E quanto mais cedo você aceitar isso, melhor. Ele se inclinou sobre a mesa, apagando o cigarro com um toque dramático. A fé, meu caro, é o último refúgio daqueles que têm medo de encarar a realidade. E a realidade é que o barulho, esse caos que você sente à sua volta, não vai a lugar nenhum. É o fundo constante da existência. Tudo o que você faz, seja dar R$ 2 ou salvar uma vida, é um grito em um universo surdo. Alexander fechou os olhos por um breve momento, como se estivesse tentando se sintonizar com algo maior, algo além do ceticismo de Maurice. Sentia o asterisco barulho em sua mente, mas sabia que precisava encontrar uma maneira de responder. Quando abriu os olhos, a serenidade ainda estava ali, mas agora com um brilho determinado. O que você chama de acaso, Maurice, eu chamo de ocultação. Não posso provar a você que há algo além do caos, mas também não posso ignorar o que sinto. A ciência pode nos ensinar sobre o funcionamento do universo físico, mas não pode nos dizer como devemos viver nele. E é aí que entra a generosidade. Não é uma tentativa de manipular o universo, é uma maneira de transcender a indiferença dele. Maurice ficou em silêncio por um momento, surpreso pela eloquência de Alexander. Ele esperava uma resposta mais espiritual, algo que ele pudesse facilmente ridicularizar, mas Alexander o havia desarmado com uma lógica que, embora embasada em uma visão mística, tocava um ponto essencial, a escolha humana. Transcender a indiferença, murmurou Maurice, pensativo, mas logo voltou à sua postura usual. Bonito, muito bonito, mas ainda é um jogo sem vencedor. Generosidade, fé, ciência, tudo isso, no fim, só faz sentido para nós. E nós somos apenas momentâneos.
Um dia, o barulho vai nos engolir a todos. Alexander suspirou, ciente de que, embora não tivesse convencido Maurice, havia algo naquela troca que iluminava a diferença fundamental entre eles. Enquanto Maurice aceitava o barulho como uma condenação inevitável, Alexander via nele um desafio, uma chance de se conectar com algo além do ruído incessante. A diferença, Maurice, disse Alexander, sua voz mais firme, é que eu acredito que podemos criar algo no meio desse barulho. Mesmo que o universo seja indiferente, nós não precisamos ser. E talvez seja exatamente isso que nos define como humanos, a capacidade de escolher a generosidade, mesmo quando nada ao nosso redor parece justificar essa escolha. Maurice deu de ombros, seu sorriso cínico ainda no rosto. Talvez, Alexander, talvez, mas eu ainda prefiro manter meus pés no chão. Deixar que o universo seja o que é, sem tentar encaixar nele significados que ele não tem. O som da cidade ao redor parecia mais alto por um momento, como se reforçasse as palavras de Maurice. Mas Alexander, em silêncio, sabia que a batalha não era com o universo. Era interna. O barulho, tanto dentro quanto fora, era um reflexo do caos que ambos enfrentavam à sua maneira. Para Maurice, o niilismo era um escudo, uma proteção contra a incerteza. Para Alexander, a generosidade era a única ponte que o conectava a algo maior, algo que ele sabia que Maurice, no fundo, também buscava, mesmo que não admitisse. O menino saiu da padaria com o lanche nas mãos, deixando Alexander e Maurice novamente a sós. Essa cena ficara na mente e imaginação de Alexander. O ambiente ao redor parecia mais pesado, como se o contraste entre as visões de mundo dos dois amigos criasse uma tensão quase palpável. Aquele pequeno debate sobre a trufa havia sido mais do que um simples dilema de desperdício, era um reflexo das filosofias que guiavam suas vidas. Alexander recostou-se na cadeira, os olhos fixos na janela, enquanto a chuva que antes caía começava a ceder. Ele buscava, como sempre, um significado mais profundo nas coisas. Para ele, aquele encontro com o garoto havia sido uma oportunidade de praticar a generosidade no sentido cabalístico, a busca por algo mais elevado, por uma troca que transcendesse o mundo material. Você sabia, disse Maurice, rompendo o silêncio com sua voz carregada de ironia, que uma vez ouvi falar de um pastor que doou tudo o que tinha para os pobres. Uma bela história de generosidade, certo? Alexander virou-se para ele, os olhos intrigados. E o que aconteceu com ele? Maurice sorriu, tragando o cigarro com um ar de superioridade. Ele acabou sem nada, claro. Morreu de fome, abandonado por todos. Parece que sua generosidade não foi suficiente para salvar a própria vida. Alexander não respondeu imediatamente. Ele sabia que Maurice não acreditava na história, que usava o exemplo para reforçar sua visão nihilista do mundo. Para Maurice, a generosidade era apenas uma ilusão romântica, uma distração que impedia as pessoas de verem a realidade crua e indiferente do universo. Talvez ele tenha encontrado algo além da fome, respondeu Alexander, calmamente. Talvez, na sua entrega, ele tenha encontrado um propósito maior, algo que transcende a sobrevivência física. Maurice revirou os olhos. Ah, claro, sempre essa sua fé no algo maior. Alexander, o que você não vê é que o universo não se importa. As pessoas doam, ajudam, sacrificam-se, e no fim, morrem. Assim como aquele pastor. A generosidade, como você a vê, é uma fuga da realidade, uma tentativa de dar significado a um mundo que não tem significado algum. Você pode estar certo em parte, admitiu Alexander, com um leve sorriso. Mas o que me faz continuar acreditando é justamente o fato de que podemos criar significado. Talvez o universo seja indiferente, mas nós não precisamos ser. A generosidade, para mim, é uma forma de conectar o finito ao infinito. Não é sobre o que ganhamos ou perdemos, mas sobre o que nos tornamos. Maurice esfregou o queixo, refletindo. Ele respeitava Alexander, apesar das divergências. É bonito o que você diz, Alexander. Mas no final das contas, estamos todos presos aqui, no agora,
tentando fazer sentido de coisas que simplesmente não fazem sentido. Generosidade ou ganância, amor ou ódio, é tudo a mesma moeda, vista de lados diferentes. Alexander riu, não de deboche, mas de uma compreensão mútua. Eu entendo o seu ponto, Maurice. Realmente entendo. Mas se é tudo a mesma moeda, por que não escolher o lado que traz mais luz? Mesmo que essa luz seja apenas um reflexo da nossa própria humanidade. A televisão no canto do estabelecimento interrompeu o diálogo. A voz do apresentador chamou a atenção de ambos, e eles voltaram os olhos para a tela. Uma notícia de última hora anunciava a morte de um juiz do Supremo Tribunal Federal, vítima de um infarto fulminante. No fundo, uma imagem de velas e uma multidão enlutada surgia na tela. O apresentador prosseguiu com um tom solene. Hoje, perdemos não apenas um juiz, mas o símbolo de uma justiça que se desvanece. Em suas últimas palavras, ele confessou ter reconhecido que a justiça havia morrido, não pela falta de leis, mas pela corrupção dos homens. A ganância, o poder, o egoísmo, todos conspiraram para matar o que a justiça deveria representar. E agora, resta-nos a pergunta: o que fazemos quando o último vestígio de moralidade é consumido pela escuridão? A câmera focou na multidão silenciosa, o brilho das velas refletindo em rostos abatidos. O apresentador, com uma voz carregada de gravidade, concluiu: talvez o que resta, assim como no mundo de Maurice e Alexander, seja a eterna busca por equilíbrio. De um lado, o niilismo que vê tudo como ruído, como caos inevitável. Do outro, a visão mística que busca encontrar propósito até no sofrimento. Talvez a verdade não esteja em um extremo ou no outro, mas no caminho entre eles. Um equilíbrio tênue entre a descrença e a fé, entre o vazio e o significado que escolhemos construir. A televisão no canto da padaria zumbiu, interrompendo o diálogo entre Alexander e Maurice. A voz do apresentador ecoou no ambiente, carregada de uma gravidade quase teatral, chamando a atenção de ambos os amigos que, até então, estavam imersos em seus próprios argumentos sobre generosidade e o sentido da vida. Na tela, o apresentador anunciou com um tom fúnebre: hoje, o país perde mais do que um juiz. Perdemos o símbolo da justiça, ou o que restava dela. O magistrado, um dos mais proeminentes membros do Supremo Tribunal Federal, foi encontrado morto em sua residência, vítima de um infarto fulminante. Suas últimas palavras, pronunciadas para um pequeno círculo de confidentes, foram uma confissão: a justiça morreu, não pela falta de leis, mas pela corrupção dos homens. A ganância, o poder, e o egoísmo assassinariam a justiça. Agora, resta-nos a pergunta: o que fazer quando o último bastião de moralidade é consumido pela escuridão? A câmera cortou para uma imagem de velas tremulando no escuro, refletidas nos olhos vazios de uma multidão enlutada. O silêncio quase tangível da cena contrastava violentamente com as palavras pronunciadas momentos antes, deixando no ar uma sensação de irremediável perda. Maurice soltou um suspiro irônico e cruzou os braços, os olhos fixos na tela. Que conveniente! Morre de infarto depois de anos matando a própria justiça. Se ao menos esse fosse o destino de todos os hipócritas no poder. Alexander franziu o senho, mas não disse nada de imediato. Sabia que o ceticismo de Maurice era profundo, arraigado numa visão de mundo em que os homens eram movidos unicamente por seus próprios interesses. Para Maurice, não havia espaço para heroísmos ou ideais de justiça transcendentes, tudo se reduzia à luta pela sobrevivência e ao caos da existência. O apresentador prosseguiu, agora com uma voz mais moderada, quase filosófica. Talvez o que resta, assim como nas diferentes visões do mundo, seja a busca pelo equilíbrio. De um lado, o niilismo, que vê a vida como um vazio interminável, onde os gestos de generosidade ou moralidade são apenas ecos sem significado, perdidos em um universo indiferente. De outro, a visão mística, que tenta encontrar sentido no sofrimento, na busca por uma verdade que transcende o caos material. Maurice sorriu de canto, meneando a cabeça em descrença. Sempre essa tentativa de dar sentido ao absurdo.
Esses místicos não entendem que a verdade é que não há sentido. Somos poeira cósmica, tentando se agarrar a narrativas vazias para se sentir menos insignificantes. Você diz isso, retrucou Alexander, mas mesmo o niilismo é uma narrativa. Você constrói uma visão de que nada faz sentido, mas essa é a sua escolha. Assim como eu escolho acreditar que há algo além desse caos aparente. Talvez a justiça tenha morrido porque nós permitimos. Não é apenas corrupção, ganância ou poder. É o afastamento de um propósito mais elevado, de uma responsabilidade que transcende o individual. Propósito elevado? Maurice zombou. Você fala como se a justiça fosse uma entidade sagrada. Como se esses homens do tribunal fossem sacerdotes e não meros políticos disfarçados. Esse juiz que infartou foi o primeiro a trair a justiça. Ele não morreu por causa dela, Alexander. Ele a matou. A ironia é que o peso da sua própria hipocrisia foi o que o levou. Alexander ponderou por um momento. Talvez você esteja certo. Talvez ele tenha sido parte da decadência que arruinou o sistema. Mas o fato de ele ter reconhecido isso no final, significa algo. Admitir o erro já é o começo de algo mais profundo. É um pequeno passo para a correção. Maurice riu. Ah, você e essa mania de correção. Como se a vida fosse um processo contínuo de reparos espirituais. Mas o que você não entende, meu caro Alexander, é que a correção não existe. O universo não corrige, ele destrói, ele consome, e nós, com ele. O homem tenta colocar ordem no caos, mas é o caos que vence, sempre. Eu não nego o caos, respondeu Alexander, com calma. A própria Kabbalah reconhece o caos, a desordem. Mas há uma escolha, Maurice. Há uma escolha entre ser consumido por ele ou trabalhar para transformá-lo. Não é negar o niilismo, mas é encontrar um ponto onde podemos equilibrar a descrença com a esperança. O caos pode ser uma oportunidade para elevarmos nossa consciência. O apresentador continuava sua retórica, agora invocando a própria ideia de tese e antítese, de contrastes que se entrelaçam. Talvez a verdade esteja no meio do caminho. Entre o niilismo de quem vê a vida como um acidente cósmico e o misticismo de quem acredita que há uma ordem superior. A justiça, como a vida, pode ter morrido porque deixamos de buscar esse equilíbrio. Entre a dúvida e a fé, entre a descrença e a esperança. O juiz pode ter sido um símbolo da corrupção, mas talvez, em sua morte, ele nos lembre da necessidade de buscar algo além de nós mesmos, além de nossas fraquezas humanas. Maurice balançou a cabeça, já cansado da retórica que se desenrolava na televisão. Ele tenta unificar os opostos, como você, Alexander. Mas no fundo, ele sabe que a justiça não passa de um mito. E, assim como aquele juiz, a humanidade também infarta sob o peso de suas próprias ilusões. Alexander se levantou devagar, colocando as mãos nos bolsos. Talvez, ou talvez, Maurice, a justiça seja um reflexo de nossa própria luta interna. Você pode escolher vê-la como morta, ou pode escolher lutar para que ela volte a viver. Da mesma forma, eu escolho ver a generosidade como um ato de criação, não de destruição. E no fim das contas, o que realmente importa é o que fazemos com esse caos que você tanto menciona. O apresentador, já em seu tom final, concluiu. E agora, o país segue sem o símbolo de sua justiça. A pergunta que fica é: somos capazes de restaurar o que se perdeu, ou continuaremos mergulhados no abismo da ganância e da corrupção? A resposta está na escolha de cada um de nós. A televisão silenciou. Alexander e Maurice permaneceram imóveis por alguns instantes, refletindo sobre o que haviam acabado de ouvir. Não precisavam dizer mais nada. A mensagem havia sido clara. O mundo continuava a girar entre esses dois polos, e ambos, apesar de suas diferenças, eram parte desse movimento. Lá fora, a chuva finalmente cessara. As nuvens se abriram, revelando uma lua cheia brilhante, quase surreal em sua beleza. A luz prateada banhava as ruas molhadas, criando reflexos inspiradores no asfalto. O ar parecia mais leve, como se a tensão da conversa houvesse se dissipado junto com a chuva.
Alexander levantou-se, estendendo a mão para Maurice. Até a próxima, meu amigo. Maurice apertou sua mão com um sorriso. Até, Alexander. Quem sabe um dia a gente encontre esse tal equilíbrio. Eles saíram, cada um para o seu carro, sob a luz da lua que parecia observar, indiferente, os dilemas e debates da humanidade. Fim. Postscriptum. Para uma abordagem mais poética, podemos optar por um título que capture a profundidade da reflexão sobre a justiça, o equilíbrio entre causa e propósito, e a luta contínua entre o niilismo e a fé. Aqui está uma sugestão: Entre o crepúsculo da justiça e o amanhecer da alma. Esse título evoca a transição entre a decadência da justiça, o crepúsculo, e a possibilidade de renovação interior, o amanhecer, refletindo a busca dos personagens por sentido em meio à corrupção e descrença. São Paulo, 2024.